ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Então, tá bom. Tem algumas pessoas mais que estão entrando e já já a gente já vai estar começando. A gente teve alguns probleminhas aí com o link, então nós passamos agora a um novo link que eu passei para o pessoal do Facebook, passei também para o pessoal no Telegram. Só mais uns minutinhos para a gente começar, só porque o pessoal precisa pegar esse novo link. E nós vamos pedir para o pessoal que vai ter um link no chat para vocês assinarem a presença, tá? A gente tem uma folhinha de presença que é só clicar, preencher os dados para a gente poder saber quem é que esteve presente na nossa primeira reunião. Bom, acho que a gente já dá para começar falando alguma coisa, né, Osmar? Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão presentes, e é com muita alegria, com muita felicidade que eu estou fazendo essa primeira reunião do Grupo de Estudos de Hipnose na Odontologia. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Eu só tenho a agradecer, né, por esse momento. A gente está estreando, né, um grupo, e esse grupo foi criado há um mês, exatamente há um mês atrás. Ele foi criado por conta de um desafio que o Osmar nos fez, né, diante de uma mesa redonda do grupo de estudos de hipnose, onde eu fui convidada a compor a mesa, e onde nós discutimos da hipnose na odontologia. E o Osmar, assim, sem eu saber, né, antecipadamente, enfim, pegou bastante de surpresa, me desafiando a criar esse grupo. Foi assim que ele foi criado, né? E eu queria também estar falando para vocês que para mim, assim, é uma grande satisfação, uma honra mesmo estar com pessoas assim como o Osmar, né? A importância que o Osmar tem na hipnose brasileira e mundial. O Dr. Osmar Colas é médico ginecologista, ele é o coordenador do grupo de estudos de hipnose da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, há mais de 20 anos, né? Ele é reconhecido mundialmente pelos seus cursos, pelos seus livros, pelas suas palestras, conferências, enfim. O Osmar também já organizou congressos, né, aqui também no Brasil. É um grande ícone, aliás, no momento atual, podemos dizer que é um dos maiores nomes que nós temos mundialmente. E eu vou pedir para o Osmar mesmo falar mais sobre ele, melhor do que ninguém, porque, Osmar, aqui nós temos colegas que são dentistas, já atuam na hipnose, e tem colegas que não, colegas que estão curiosos, querem conhecer a hipnose. Então, tem pessoas que não te conhecem ainda, e eu vou pedir para você se apresente, fale um pouco mais do seu trabalho, e também me responde, o que é que te levou a me desafiar a criar esse grupo? Por favor. Mônica, estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir bem? Sim. Tá. Eu, antes de mais nada, queria agradecer as suas palavras, Mônica, e dizer que é um exagero ser ícone, não é nada disso. Na realidade, eu fico muito feliz por uma situação bem interessante. Quando eu montei o grupo de estudos de hipnose, em 1999, eu fui estimulado por duas pessoas importantíssimas para mim. Uma era o Dr. Jaci Montenegro, que na época era o responsável pela hipnodontia de São Paulo, e que tinha um grupo de estudos igual ao que eu vim fazer após, um grupo de estudos de hipnose.
e pelo professor Moraes Passos, que os dois eram muito amigos e estavam sempre juntos. Um médico, o outro dentista. E os dois tinham um viés. O doutor Jaci não era totalmente acadêmico, mas ele era muito científico, vamos dizer assim. E era muito interessante, muito agradável as reuniões, onde eu aprendi muita hipnose nas reuniões que o doutor Jaci Montenegro fazia. E eu, na realidade, fiquei muito triste, nesses anos todos, em ver que a hipnodontia em São Paulo, por uma série de questões que não importam aqui, foi perdendo um pouco o seu brilho, que ela brilhava muito mais do que a sociedade médica na época, a meu ver. E ela foi perdendo o seu brilho, e eu, na realidade, quando eu vi que você estava se engajando nesse viés acadêmico, que eu gosto, né? Você sabe que eu sou ligado nisso. Eu não sou um grande cientista, mas eu gosto do viés acadêmico. E eu percebi que você era a pessoa, a única pessoa atualmente na odontologia que estaria preparada para ressuscitar aquele grupo de estudos de hipnose do antigo doutor Jaci Montenegro, né? E que eu acho que, se um dia você tiver que pôr no nome complementar, você poderia pôr Grupo de Estudos de Hipnose Jaci Montenegro, sei lá, alguma coisa assim. Porque ele realmente, para mim, foi um dos ícones, foi uma das pessoas que me motivou a montar o meu grupo de estudos de hipnose. E quando eu percebi esse perfil em você, eu falei, opa, eu também já estou passando por uma terceira fase da minha vida, né? A gente tem aquela fase de atividade, depois você entra na fase de manutenção, depois se aquela tua manutenção começa a ficar um pouquinho, você vai cansando, e eu falo, precisa ter gente nova fazendo coisas novas. E eu percebi que você, junto com a Marli, junto com o Monson, que tem um viés bem acadêmico, bem interessante, eu falei, opa, este grupo é o grupo ideal para levar a hipnose para frente, fazendo coisas novas na atualidade. E foi por isso que eu fiz aquele desafio para você. Eu não sei porquê, mas eu tinha certeza absoluta que você iria aceitar. Eu tinha certeza absoluta que você iria aceitar. E eu fico contente, por quê? Porque a Sociedade de Odontologia de São Paulo agora pode ter uma pessoa atuante, uma pessoa com viés um pouco mais acadêmico. Nós não precisamos ser intensamente acadêmicos, mas não podemos ser muito afastados do academicismo, como muitos que passaram foram. Eu acho que precisa haver um equilíbrio nessas duas formas, e eu acho que você é a pessoa ideal para representar esse grupo, né? Bacana. Olha, eu infelizmente não conheci o Dr. Jaci Montenegro, gostaria de tê-lo conhecido, e com certeza, eu acho que, como todo você e vários outros colegas que conheceram, realmente seria uma homenagem mesmo a ele, nós fazermos algo digno, né, com a pessoa que realmente alavancou a hipnose no Brasil, e na odontologia, né, porque é uma das profissões onde ela é reconhecida há muito tempo, desde a nossa lei 5.081 de 1966. Então, ele realmente foi uma figura ímpar, né, na odontologia, que trouxe a hipnose para nós. E, para nós falarmos em academicismo, né, como nós estamos falando, o tema de hoje que nós vamos abordar é justamente, ele é baseado num artigo, e esse artigo foi, na verdade, ele foi baseado no meu TCC, né, no meu trabalho de conclusão de curso, na medicina comportamental, onde o Osmar também foi um dos professores da medicina comportamental, foi justamente no módulo de hipnose, né? E na minha TCC eu desenvolvi uma revisão da literatura, cujo tema é a aplicabilidade dos recursos da medicina comportamental na ansiedade e na fobia dental, né? E a partir dessa TCC foi desenvolvido de uma maneira mais enxuta o artigo. E esse artigo culminou com os 20 anos do grupo de estudos de hipnose do Osmar, né? Foi o ano passado. E aí, então, né, o coordenador do GEPS, o Dr. Carlos Monson, que foi meu orientador da TCC, e também foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver o artigo,
Então, nós convidamos o Osmar, vamos fazer, né, vamos participar desse artigo, e o Osmar fez uma rica contribuição quando ele fala da hipnose, né, aliás, ele vai falar hoje conosco sobre isso, na ansiedade e na fobia dental. E só para a gente contextualizar um pouco antes, eu desenvolvo, vou depois postar para vocês o artigo na íntegra, mas para a gente contextualizar um pouco, que a hipnose e a fobia dental, elas são duas doenças classificadas no DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria Médica, né? Então, são doenças reconhecidas, e por isso elas merecem atenção devida da nossa parte como cirurgiões dentistas, né? Porque a fobia, né, ou como alguns reconhecem como medo, é quando nós estamos diante de uma situação onde existe um perigo iminente. E aí o indivíduo se foca naquilo e ele vai ter uma ação de lutar ou fugir. E quando você tira a situação que é de risco, o medo desaparece. Ela é uma emoção primária. Já a ansiedade não existe um perigo real, mas sim imaginário. Muitas vezes, esse paciente ansioso, ele está imaginando o que pode acontecer. Talvez possa ser até uma lembrança de uma situação que ele já passou na cadeira do dentista. Mas às vezes não. Às vezes ele viu no filme, por exemplo, os filmes às vezes gostam de colocar o dentista assim como um terror, né? Que a cadeira do dentista é um sofrimento. Então, as pessoas às vezes já vêm com uma ideia preconcebida que ir ao dentista é uma coisa temerosa, né? E já vem com um quadro de ansiedade. Então, nós como dentistas, nós temos que trabalhar com esse universo de pacientes também. Né? E quando nós falamos nisso, por quê? Porque existem, claro, situações em que essa ansiedade ela está presente de maneira momentânea, que a ansiedade é um estado momentâneo. Mas existem situações em que a gente chama de traço de ansiedade, é que é um indivíduo que já tem uma característica de ansiedade, através até de um transtorno de ansiedade, e que ele vai responder já com um determinado comportamento ansioso, tá? Então, para nós, dentistas, o que é muito importante é desenvolvermos muito bem a anamnese, nosso primeiro contato com o paciente, onde nós vamos percorrer a história médica dele em detalhes, para nós percebermos o quanto que ele demonstra o medo, a ansiedade, situações pelas quais ele já pode ter passado, que deixam ele ausente do tratamento odontológico, e principalmente as condições médicas, porque existem condições médicas que também levam a desenvolver quadros de ansiedade, né? Condições médicas sejam cardíacas, sejam transtornos neurológicos, sejam várias doenças, inclusive, principalmente as doenças psiquiátricas, que hoje em dia nós temos uma quantidade grande de pessoas desenvolvendo crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, distúrbios, né, de medo, então, fobias. Então, esses pacientes chegam para nós também, né, e muitas vezes eles não estão diagnosticados de maneira psiquiátrica, tá? É importante tê-los ali sabermos a história médica desse paciente, porque esse paciente ele pode desenvolver um dos sinais, né, os sintomas clínicos na cadeira, aqueles sintomas, né, uma sudorese, uma taquicardia, uma hipertensão, vômito, mal. E se ele for um paciente saudável, a gente consegue manejar esse paciente. Mas se ele tiver uma comorbidade, muitas vezes pode evoluir para uma emergência médica. E a literatura fala que 75% das emergências médicas que acontecem na cadeira do dentista são decorrentes do estresse, da ansiedade e do medo do dentista. Então, nós podemos evitar essas emergências médicas quando a gente faz um delineamento, né, na história médica desse paciente. E ainda, a gente poderia dizer até que tem uma doença dentro da odontologia, que é a síndrome de ardência bucal. Aliás, é um tema do meu tema de mestrado, que eu estou falando sobre a síndrome de ardência bucal, e esses pacientes, normalmente são da terceira idade, a grande maioria, e muitas vezes, esses pacientes também têm o quadro de ansiedade e depressão. Quer dizer, esses quadros de ansiedade, quando chegam na cadeira odontológica,
se ele desenvolve uma ansiedade também dental, uma fobia dental, vai estratificar, vai piorar o quadro desse paciente, tá? Então, fica um círculo vicioso. O paciente, muitas vezes, ele tem ansiedade e tem a fobia dental, e aí ele evita ir ao dentista. E as consequências são danosas, né? Nós sabemos. Os dentes que não são bem cuidados, todo o quadro de saúde dele que acaba sendo prejudicado, custos, né? Que quando ele vai procurar, muitas vezes, às vezes ele tem perda dos dentes, ou então o tratamento fica até um pouco mais encarecido, né? Por conta de tantas coisas que poderiam ter sido evitadas ao longo dos anos. Então, dessa forma, eu dei uma contextualizada breve sobre a ansiedade e vou deixar agora o tempo para o Osmar nos falar sobre como, na ótica da hipnose e também, né, do esquema que ele ilustra muito bem no artigo, ele poderia nos dar essa grande oportunidade de ouvir o que ele tem a dizer para nós dentistas. Tá bom, Osmar? É com você. Mônica, você já falou as coisas mais importantes, mas eu queria só, voltando um pouquinho na apresentação, lembrar que um dos primeiros ícones da hipnose brasileira foi o Badra, que era um dentista, da qual Jaci Montenegro foi discípulo, e da qual, tá certo, muitos outros odontólogos foram discípulos também do Jaci Montenegro, e mesmo antes do Jaci Montenegro, muitos outros foram com o Badra, fizeram a escola com o Badra, a Escola da Hipnose Brasileira. E da mesma maneira que o Jaci Montenegro me apadrinhou quando entrei no grupo de estudo de hipnose, eu fico feliz de, entre aspas, estar apadrinhando este seu grupo, tá certo? E espero que ele dê vários frutos, como eu tenho sentido no meu grupo de estudos de hipnose, particularmente. Com relação à ansiedade, é bem interessante pelo seguinte. Primeiro que nós devemos voltar. Você falou que se acabou o seu curso na medicina comportamental. E nós não podemos esquecer que dentro de todas as formas terapêuticas, e eu estou abordando terapêutica não no sentido de psicoterapia, mas terapêutica em geral, comportamental, as primeiras técnicas foram comportamentais mesmo, foi o behaviorismo, né? Foi a primeira onda das TCCs, não é verdade? E o behaviorismo foi repleto de uso da hipnose nele. Então, todos aqueles primeiros behavioristas usavam a hipnose classicamente, tá? E entre eles o Pavlov, que foi quem primeiro fez uma definição da hipnose, que era a inibição recíproca. Tá? Então, quer dizer, a hipnose ela nasceu dentro do behaviorismo. Depois, com a evolução das terapias cognitivo-comportamentais, depois as cognitivas, também todos os cognitivistas, de alguma forma, usaram as técnicas de hipnose. Então, a hipnose ela é um instrumento natural dentro da medicina comportamental ou das terapias cognitivo-comportamentais. Isso é um primeiro ponto. E não podemos esquecer que um dos maiores focos e os primeiros focos das terapias comportamentais foram exatamente os estados de estresse e ansiedade. Então, é muito lógico que a hipnose seja um dos instrumentos importantíssimos dentro das técnicas comportamentais na abordagem, em qualquer situação, seja na odontologia, na medicina, em qualquer outra situação, fisioterapia, né, em qualquer situação em saúde. Não só em saúde, em educação também, né, em comportamentos em geral. Agora, devemos lembrar também que a hipnose, na odontologia, como mesmo na área da medicina, ela tem vários focos. Um foco, por exemplo, é o foco de lidar com hábitos desagradáveis, tiques, né? Tem pessoas que têm tique de ranger dentes, que está ligado com o estado de ansiedade, mas é um tique também. Tem pessoas que têm hábitos de ficar mastigando coisas, às vezes
coisas que nem existem, né? Uma vez eu vi um que dizia que mastigava a língua. Eu não consigo entender como que alguém mastiga a língua. Mas ele via mastigando e falei, mas o que você mastiga? A língua. Eu falei, poxa, eu nunca vi isso. E nós temos também o uso da hipnose no controle da dor, seja dor crônica ou dor aguda na hora que você está fazendo uma anestesia, uma analgesia, para fazer um procedimento dentário. E nós temos o foco, que a gente chama terapêutico, psicoterapêutico, e às vezes vem aquela discussão, mas dentista pode fazer psicoterapia? Não. Existem aquelas formas, vamos dizer, objetivas de terapia, que é para você fazer o seu procedimento. Então, por exemplo, pacientes com muito medo, pacientes com muita ansiedade na hora de um procedimento, o dentista que tem essa noção, que sabe lidar com estas situações, vai ter um resultado muito melhor e um conforto para trabalhar muito maior do que aquele que não tem, né? E então eu acho que existem diversas situações onde o uso da hipnose em odontologia pode ser utilizado. Então, esse é o primeiro ponto: controle de dor, controle de hábitos, controle para dor crônica, né? E uma série de outros sintomas em odontologia. Outra coisa que é importante é na psicoeducação, na odontologia, que você falou já bastante na nossa reunião, e que é muito importante, uma psicoeducação. Uma educação para a saúde dental é uma educação que, muitas vezes, a maneira como se fala não é a adequada. E quando você fala através de metáforas ou num estado hipnótico ou sub-hipnoidal, a pessoa tem uma capacidade de fixação muito maior destas informações. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente lembrar é que você falou o esquema que eu gosto de falar, né? Que é do Kretschmer, né? Por neuropsiquiatra, que em 1930, na década de 30, ele trabalhava ele estava atrás de transtornos psicossomáticos. E ele foi muito conhecido por causa da biotipologia. Ele descreveu as pessoas que eram longilíneas, brevilíneas ou normolíneas, né? E, junto com isso, ele achava que cada tipo de pessoa tinha tendências para ter alguns grupos de doenças. E, paralelamente estudando esse grupo de pessoas, o Kretschmann percebeu que as doenças psicossomáticas eram, muitas vezes, induzidas por uma questão do que ele chamou de um tônus biológico. Esse tônus biológico ele dividiu em 3 grupos, que um tônus, que eram os princípios de Kretschmer, que era o tônus neuromuscular, o tônus neurovegetativo e o tônus neuropsíquico ou emocional, ou psicoafetivo ou psicoemocional. Esses 3 tônus, segundo Kretschmer, eles estavam interligados diretamente. Então, ele percebia o seguinte: a maioria dos sintomas psicossomáticos eram por conta do quê? Do distúrbio na modulação do sistema simpático-parasimpático, do sistema neurovegetativo. Então, olha que interessante. Uma pessoa que estava num estado, o sistema neurovegetativo muito excitado, ou seja, o sistema simpático, principalmente, estava muito excitado, essa pessoa tinha maiores alterações gastrointestinais, maiores alterações de pressão arterial, maiores alterações respiratórias, maiores alterações, menos capacidade de... tinha uma série de sintomas, por exemplo, de adaptação ao estresse, menos tolerância, tinha diminuição da crítica, diminuição do foco de atenção. Quando o Kretschmann percebeu isso, ele percebeu que, através desses 3 grupos, tônus neuromuscular, tônus neurovegetativo e tônus neuropsíquico, se ele conseguisse controlar estes 3 tônus, ele conseguiria diminuir muito os sintomas psicossomáticos, da qual o estado de ansiedade intensa fazem parte. Então, o que ele propôs?
se você fizesse técnicas de diminuição do tônus neuromuscular, que seriam técnicas de relaxamento, se você fizesse técnicas de diminuição do tônus neurovegetativo, que seria a diminuição da resposta simpática, e estímulo do sistema parasimpático, ou seja, esta inversão simpático-parasimpática, esta modulação simpático-parasimpática, que pode ser feita através da respiração, principalmente da técnica de respiração diafragmática. Com esses dois eventos, e mais a diminuição do tônus neuropsíquico, e a diminuição do tônus neuropsíquico, ele dizia que era feita através de técnicas contemplativas, que na época era meditação ou auto-hipnose. Então, o Kretschmann, ele viu que se você faz técnica de respiração, técnica de relaxamento e técnica contemplativa, essas três técnicas juntas, você modula o teu sistema neurovegetativo, você diminui o teu sistema simpático e você faz com que essa pessoa fique muito mais adaptada, tá certo? Muito menos ansiosa e tem uma série de repercussões. Quando você diminui o tônus neuromuscular, tem o relaxamento muscular. Esse relaxamento muscular leva à diminuição do tônus neurovegetativo. Diminui pressão arterial, diminui frequência respiratória, diminui frequência cardíaca, melhora a circulação, você tem uma vasodilatação, você melhora a circulação renal, você melhora a circulação hepática, você tem diminuição da liberação de insulina, aumento, aliás, da liberação de insulina, com diminuição da sua glicemia, e você tem uma série de benefícios só com a mobilização, a diminuição do sistema simpático. E, ao mesmo tempo, você tem diminuição do estresse, diminuição da ansiedade no teu sistema neuropsíquico. Você tem aumento da sua capacidade de atenção, aumento da sua capacidade de focar a atenção, de foco, aumento da tua capacidade de memória, diminuição da crítica, que nós usamos muito isso, as técnicas de relaxamento para diminuir a crítica, para fazer a indução de sugestões hipnóticas. Você tem aumento da tolerância. Então, uma pessoa que qualquer encostadinha já sente dor, com essa técnica de relaxamento, ela vai diminuir, ela vai aumentar a tolerância, então ela vai conseguir suportar um pouco mais aquelas manipulações. Ou seja, eu tenho este Kretschmann como uma das pessoas mais importantes, porque não foi ele que inventou, ele delineou estes princípios que hoje são importantíssimos no gerenciamento do estresse e da ansiedade em geral. Você está sem microfone. Então, isso tudo seriam a base, os princípios, para quem pessoal, principalmente o pessoal que ainda não conhece a hipnose, tem um delineamento de tudo que pode ser realizado a partir da hipnose, que da hipnose não é apenas a gente chegar e piscar de dedos, mas a gente tem todo um processo e onde nós conseguimos, através de técnicas de hipnose, a modular esses sistemas e conseguir com que nós possamos deixar o nosso paciente mais relaxado, menos ansioso, aderente aos tratamentos, né? Tem a maior aderência ao tratamento, enfim, facilita a vida do dentista e do paciente. Exatamente. Né? Exatamente. Nós não podemos esquecer, viu, Mônica, que hoje eu estava vendo, a despeito existe muita discussão sobre as definições de hipnose, né? Então, nós temos hoje que lembrar que, eu costumo dizer que nós podemos definir a hipnose por 3 pontos básicos. O primeiro é sobre o ponto neurofisiológico, a fisiologia neurológica. Existem hoje estudos mostrando uma série de modificações de vias nervosas, que eu não vou aqui, né, falar, até porque também não é a minha praia, né, tão intenso isso, mas nós temos
vias neurológicas já bem estabelecidas que em determinadas situações estão presentes, por exemplo, no controle de dor. Nós temos vias neurohumorais e neuropeptídeos e neurohormonais e neuroendócrinas que estão ligadas a toda essa modulação com hipnose. Ou seja, existe hoje estudos mostrando que ela tem repercussões neurofisiológicas importantes. Existe um outro grupo de definição que faz parte da fenomenologia. Quais os fenômenos da hipnose? Porque, além da parte fisiológica, que a gente não consegue, só os cientistas conseguem medir, nós, práticos, como é que nós vamos medir? Através dos fenômenos. Quais os fenômenos? Então, tem alguns fenômenos que a hipnose apresenta. A amnésia, a hipermnésia, as distorções neurosensoriais, das quais nós usamos muito para modificar a percepção de dor, modificar hábitos, não é verdade? Nós temos alterações psicoemocionais e psicoimaginárias, faz as pessoas chegarem até em situação de alucinar situações diferentes. Estes fenômenos da hipnose são que nos direcionam. O que eu quero com essa hipnose? Eu quero gerenciador? Então, eu vou querer mexer com o fenômeno neurosensorial. Eu quero que a paciente reveja uma vida, uma experiência agradável dela. Psicoimaginário. Eu quero que ela tenha um relaxamento intenso, ela fique com a boca aberta, parada, sem fechar a boca. Ideomotor. Ou seja, existem vários grupos de fenômenos que a gente usa para trabalhar com a hipnose. Não é verdade? E existe, por fim, o processual, que são quais os procedimentos que uma hipnose deve ter. Então, não dá para fugir. Toda hipnose tem um processo de conversa inicial, uma psicoeducação inicial, depois ela tem um processo de indução hipnótica, depois ela tem um processo de aprofundamento, depois ela tem a técnica de utilização do estado, verificação e manutenção do estado e, por fim, a retirada do transe. Se existem esses 5 passos, isso é hipnose, não importa o nome que você queira dar. Muito bem, muito bem. A gente tem esse contexto todo. O pessoal que está chegando, né, que ainda estão conhecendo a hipnose, é importante perceberem que existe todas essas características, esses pontos que o Osmar bem colocou aqui, em relação ao estado fisiológico do indivíduo, que ele vai ser modulado, né, e verificamos o que nós queremos com isso. Por quê? Existe um eixo, que é o psiconeuroimunoendócrino, que nós sabemos que o psicológico vai influenciar no endócrino, que por sua vez, por sua vez, no imunológico. E nós temos muito a ver com isso, sim, na cadeira do dentista, porque muitas vezes a gente, por exemplo, se programa para fazer uma cirurgia tranquilamente, mas dependendo do estado emocional que chega e depois transcorre a cirurgia, pode ser que nosso desfecho não seja tão favorável, né? Aquilo que era tudo tinha para dar certo, uma cirurgia tranquila, de repente pode ser que no pós-cirúrgico ele tenha uma complicação. Então, é muito importante esse estado emocional, esse eixo, ele seja preservado em homeostase, e a hipnose, ela tem todo passo a passo, onde nós podemos trabalhar nesse eixo durante qualquer procedimento. A hipnose, na odontologia, ela pode ser utilizada em todas as áreas, e todos os procedimentos. Mas os cientistas, né, logo se perguntam aonde eu vou usar, em que situações, se é para não utilizar anestesia. Não, nós podemos utilizar a anestesia, mas talvez uma dose menor. Utilizar a hipnose anestésica, né, anestesia hipnótica, complementando o procedimento em si, né? Então, tem todas essas situações em que é importante nós estarmos medindo
para onde nós queremos levar o paciente, né? A hipnose, onde nós queremos chegar. Então, tem todo esse contexto que o Osmar bem colocou, e tem essas várias fases. E uma das coisas interessantes aqui é que, assim, nós temos, sim, os eixos muito bem definidos, né? Os sistemas neurológicos muito bem definidos. Por isso, a importância, por exemplo, né, quando nós estudamos um curso como a medicina comportamental, conhecemos as vias cerebrais, onde tudo ocorre, porque nós temos situações em que pode acontecer no site odontológico, que às vezes a gente está numa situação em que estamos fazendo uma indução, um aprofundamento leve, um relaxamento apenas para que nós queiramos um determinado procedimento, por exemplo, uma dentística mesmo. Mas aí, o paciente pode ser que ele aprofunde, e pode ser que ele traga, né, um conteúdo ali. E é importante que nós, dentistas, saibamos que é importante nós estudarmos mais essa amplitude, né, os conhecimentos que podem acontecer durante uma hipnose, porque não é necessário estudar, mas o que eu quero deixar muito claro é que não é simplista, não é isso, Osmar? Nós temos situações das mais diversas. Nós não somos terapeutas de cadeira, nós somos dentistas. Exatamente. Mas existem maneiras de se lidar, que eu acho que o dentista aprende sim, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que parece, né, mas é um exemplo comum. Você vai fazer uma indução de hipnose em alguma pessoa, e esta pessoa pode, naturalmente, ela pode estar passando por uma situação difícil na vida dela, e na hora que você põe ela para relaxar, ela pode buscar esse trauma emocional, essa situação emocional, e ela pode ter uma catarse ali e começar a chorar. O dentista, ele não precisa fazer a terapia, mas ele tem que saber como fazer esse apoio, esse holding desta paciente naquele momento, o que não é difícil, mas é um aprendizado que tem que ser feito. Uma outra situação que já me aconteceu na prática clínica é um paciente que, durante uma indução hipnótica, de repente, talvez ele tenha uma religião, dessas religiões afro, né? E ele incorpora, por exemplo, uma entidade. Isso já me aconteceu. E nós temos que ter conhecimento de como lidar com esta situação. Por quê? Porque você simplesmente fugir, sair, querer acordar. Eu já vi hipnólogo vendo o paciente entrar numa situação dessa e querer dar tapinha no paciente, acorda, tirar, porque ele não sabia como lidar. E ele tem que estar preparado para lidar com essas situações. São situações adversas, reações adversas, que fazem parte. É uma das disciplinas de um curso de hipnose, né? Reações adversas durante uma indução. Isso tem que ser aprendido pelas pessoas. Por quê? Porque são situações, você imagina, se você não está fazendo hipnose, não está fazendo nada, não é procedimento seu nenhum, e a pessoa tem uma situação dessa, ela entrou espontaneamente, isso pode acontecer. Mas se você estiver fazendo um procedimento e a pessoa buscar um processo desse, seja uma abreação, ou seja uma incorporação, qualquer outra situação, ou até um surto psicótico que pode advir, você passa a ser responsável, porque veja bem, o médico, se está fazendo hipnose, uma hipnose feita pelo médico, isso é um ato médico. Uma hipnose feita por um dentista, isso é um ato odontológico. Você percebe? E todo ato tem responsabilidade. Então, é importante a gente deixar bem claro que as pessoas... não é só aprender a fazer uma hipnose num final de semana e achar que já está pronta. Que ela tem que estar preparada para essas situações adversas que podem acontecer. Sim. E, como você bem disse, né, até com o exemplo de uma colega que aconteceu, ela tem o conhecimento, ela inclusive também tem a pós-graduação na comportamental,
E aconteceu de um paciente, digamos assim, ter uma situação de incorporar, mas ele estava na sala de espera ainda. Então, não estava nem no ato, né, da hipnose em si, nem no tratamento. Então, são situações que, quando nós estamos preparados, né, fica mais, o manejo dessa situação fica um pouco mais tranquila. E é importante que no curso a gente perceba, porque, como bem disse o Osmar, temos pacientes que hoje em dia estão assim, à base de surtar, né? Surtar um pouco, né? Então, a gente precisa estar assim, bem atentos a isso. E a hipnose, com certeza, conhecendo a hipnose, a gente vai. Não é a hipnose em si, de fazer a hipnose, mas todo o conhecimento do curso que te leva a conhecer procedimentos que podem ocasionalmente ser necessários. Não é isso, Osmar? Mas, olha, Exatamente. a gente tem muito o que conversar, né? Como você disse, no curso, não é no curso de final de semana que a gente aprende a fazer hipnose. A gente aprende e dá um passo, né? Mas tem muito mais que vai além, que acontece, né, nesse caso. Veja bem, vamos pegar um exemplo, um paciente que, por exemplo, que vai para fazer uma extração dentária, uma coisa relativamente simples. Então, esse paciente tem alguns medos de dentista. Então, você, como uma hipnóloga e uma hipnodontista, né, você vai usar uma técnica de psicoeducação associada muitas vezes com uma forma de falar neurolinguística que faz parte hoje do aprendizado da hipnose, que é a comunicação efetiva, né? Então, você já vai ter uma maneira de conversar com esse paciente para prepará-lo para o procedimento. Aí você vai explicar como que é a hipnose para ele. Aí, depois que você explicou, você vai fazer uma indução. A tua primeira meta qual é? Diminuir a ansiedade desse paciente. Então, você tem que estar preparada para essas técnicas de diminuição de ansiedade. Logo a seguir, você vai fazer uma indução de uma anestesia. Então, você tem que saber fazer, dentro desse seu processo de hipnose, não só diminuir a ansiedade, mas você tem que fazer uma indução anestésica específica. Você vai anestesiar o local. Terceiro ponto, às vezes esse paciente começa a fechar a boca. Então, você vai criar, além do processo de analgesia, você vai criar um processo ideomotor de fazer com que ele consiga manter a boca aberta sem fechar. Aí, na sequência, esse paciente começa a salivar muito, ou muitas vezes a sangrar muito, e nós sabemos que a hipnose ajuda na diminuição da salivação e ajuda muito na diminuição do sangramento. Então, você tem que saber dar essa sugestão para diminuir tanto sangramento como salivação. Quando acaba o procedimento, você vai deixar uma sugestão pós-hipnótica de algum tempo para que ele continue, junto com aquele anestésico que você eventualmente usou, que ele continue potencializando aquele anestésico por algumas horas para não ter dor. E, posteriormente, lógico, você vai dar algum analgésico, mas junto com aquele analgésico, você já vai ancorar uma sugestão de potencialização daquele analgésico, como se fosse uma auto-hipnose, uma âncora. Aquele analgésico, junto com a tua sugestão, vai amplificar o efeito daquela medicação. Então, é importante nós percebermos que a pessoa tem que estar preparada para todos estes passos para um simples extração de dente. E o médico que vai fazer uma simples, sei lá, tirar uma verruga, tem que fazer o mesmo processo. Você percebe? Então, são procedimentos complexos que quem faz hipnose tem que estar preparado para fazer esta cadeia sugestológica. Ele tem que estar preparado para ter todo esse jogo de cintura durante esse ato. Por isso que não dá para fazer isso no finalzinho de semana, não é verdade? Sim. E como você bem disse, né, que até você salientou, nós falamos muito na psicoeducação, porque uma das características que a gente leva, né, no artigo é sobre a prevenção, lógico, é o primeiro caminho, né, que o paciente ele não chegue a ter um estado de saúde bucal que faça com que ele tenha toda essa esquiva do tratamento, né, ele tem esse medo, porque
a boca dele pode estar com muitas situações que são constrangedoras até para o paciente e dor também. Então, a psicoeducação, no sentido da boa higiene, dos cuidados, dos autocuidados. E, além disso, a gente estava conversando muito sobre... aliás, conversando não, no artigo a gente relata também que a psicoeducação é a informação. Porque uma das situações que a gente faz com que previna que tem esse quadro ansioso manifestado é explicar ao paciente o que vai ser feito. Quando ele sabe o que vai acontecer, ele já fica mais tranquilizado. Muitas vezes ele não quer saber com detalhes, não é isso. Você não vai precisar dizer, olha, eu vou fazer a extração, eu vou pegar, anestesiar, vou cortar, vou pegar o forno. Não precisa dizer o passo a passo, mas de uma maneira que seja do nível de consciencioso dele, mas que ele possa entender o que você vai fazer. Com tranquilidade, explicando, até uma voz mais hipnótica, mas que seja motivadora. Que nós possamos dizer a ele, olha, vai ser feito isso dessa maneira, nessa sessão, ou na próxima, que você já deixar já plantado, que a próxima sessão será tranquila, mas ele sabendo o que vai acontecer previamente e que ele possa esperar um desfecho feliz. Então, já é uma sugestão a ele que ele possa se tranquilizar, né? Então, uma das necessidades é a informação, porque o paciente, quando ele não tem essa informação, ele fica assim, fica olhando para todos os lados, o que será que vai vir agora, o que né, vai ser o próximo passo, vai doer, então eles ficam perguntando. Então, é importante essa informação que vai ser colocada, né? E aí, dito o que tem que ser dito, sim, aí se faz a sugestão, mas aí já no estado hipnótico. Não é isso, Osmar? Exatamente. Existe um trabalho bem interessante, um livro, que chama Psicoterapias Baseadas em Evidências. Esse livro foi escrito pelo grupo da Escola Paulista de Medicina, né, da psiquiatria, que, aliás, é um grupo que era muito voltado para a psicanálise, e eles chegaram à conclusão, com este livro, que esse livro faz alusão às terapias cognitivo-comportamentais como as mais importantes. Mas, o que é importante nesse livro é o seguinte, que ele diz que, independente da estratégia psicoterapêutica ou terapêutica que você for usar, o procedimento mais importante, responsável por 70% da diminuição de ansiedade e de controle e do bem-estar do paciente, é a psicoeducação. E a psicoeducação ela deve ser feita num setting, ou seja, a pessoa está sentada na sua frente, você vai iniciar a psicoeducação. Mas você deve iniciar essa psicoeducação sempre criando um ritualzinho. Por quê? Porque esse pequeno ritual faz com que ela coloque-se numa disposição mental para receber aquelas informações. E esse settingzinho pode ser simples, uma respira fundo, solta, eu vou te dar umas informações, eu quero que você relaxe tranquilamente e ouça as informações que eu vou dar. Esse simples iniciozinho faz com que ela entre num estado, vamos dizer, num estado já modificado, num estado já voltado para a sua orientação, e a partir daí a sua psicoeducação vai ter muito mais vai ser muito mais efetiva. Mas, sem dúvida, a psicoeducação é fundamental. Com certeza. A gente tem essa situação que muitas vezes passa meio desapercebida, né, para alguns dentistas, principalmente às vezes os mais jovens, que ainda, né, mas que estão começando a carreira, mas é muito importante esse momento, porque é o que a gente diz, são minutos que você não está perdendo, pelo contrário, você está ganhando em muito no tratamento. Tempo que você está colhendo as informações, passando as informações para o paciente, é onde você realmente vai ter a conquista e um resultado melhor, né? A gente está deixando à disposição para as pessoas entrarem com perguntas também, aqui pelo chat, né? Tem alguns comentários, tem colegas aqui que também estão dizendo que tiveram situações de abreação, como você também já teve, como você descreveu, Osmar. Então, não é uma situação tão incomum, né? Acho que muitos de nós, dentistas, já tivemos situações semelhantes, né? E
E uma vez eu me lembro de uma paciente, ela chegou meio assim, atordoada, ela olhou para mim e falou assim, você pode me dar um passe? Eu falei, o quê? Eu falei assim para ela, peraí, eu dei uma leitura breve para ela, assim, olha, vamos ler isso aqui, vamos fazer uma respiração profunda, alguma coisa mais tranquila, mentaliza, né, tranquilamente. A pessoa queria que, né, uma oração, alguma coisa, ela queria que fizesse alguma coisa por ela, né, ela veio naquela consulta, ela não veio para o tratamento, ela veio em busca de ajuda, que não é o caso, né, nós temos procurado por uma ajuda, mas ela veio não querendo um tratamento naquele dia. Então, nós temos situações em que, às vezes, a consulta vai ser uma conversa, e essa conversa tem que ser muito bem direcionada, porque esse paciente, ele realmente pode entrar numa situação de catarse por algum motivo. E já tive pacientes chorando na cadeira também com essa história. Então, a gente tem que estar aberto e preparado, principalmente muito preparados para isso, né? E aí, então, nós falamos o que na hipnose? O acolhimento, né? A palavrinha acolhimento, é o acolher o paciente sempre, né? O acolhimento, de saber que nós estamos caminhando ali com ele, sabemos que o tratamento muitas vezes não é fácil para ele, nem para nós também conduzimos, mas que nós estamos ali com ele, em todos os passos, né? Como diz né, o Osmar, caminhando junto, né? Muitas vezes no transe hipnótico não é isso, Osmar? Estou caminhando com você. E o paciente, nessa informação, ele ter essa certeza que nós estamos caminhando com ele, nós estamos acolhendo esse paciente, porque nós queremos que realmente ele tenha um atendimento mais confortável dentro da odontologia. E acho que é assim que você também conduz, né? De uma maneira psicoterápica, lógico, mas tem uma pergunta aqui da Rosana, ela quer saber que tu, Osmar, quando você fez, ele quer saber o que você fez quando o paciente entrou em transe ou recebeu uma entidade, qual que é a sua conduta? A Rosana é uma colega do nosso grupo do Gepsos, ela não é dentista, ela é economista e está cursando enfermagem. E muito interessada na hipnose, Osmar. Que bom, que bom. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Por acaso, eu já estava preparado para isso. Por quê? Porque um dos meus mestres foi o Dr. Joel Priori Maia. E o Dr. Joel Priori Maia tinha um assunto que ele gostava muito de falar, que era situações adversas durante a indução hipnótica. E ele falava muito, principalmente no Brasil, destas situações das pessoas receberem entidades, né? E é muito gozado, porque, à luz da psiquiatria, eles vão dizer que isso são processos dissociativos. Tudo bem. Não, à luz da religião, da coisa, são incorporações, são eventos dentro de um processo de espiritualidade individual. Eu não vou entrar aqui no mérito desta questão. O que eu vou entrar é o seguinte: se você já está preparada para uma situação desta, que vale a pena a gente se preparar, principalmente no Brasil, a gente tem que entrar. Eu lembro que o primeiro livro que eu li de PNL do Grinder e Bandler, ele dizia que a gente precisava entrar, entre aspas, aqui, hein, pelo amor de Deus, na loucura dos outros. Então, você tem que entrar na situação que o paciente está. Esse paciente, na verdade, era um rapaz, era um enfermeiro, né? E que, por um acaso, ele recebeu uma entidade e essa entidade entrou um pouco agressiva. E eu fiquei um pouco preocupado no consultório, porque era um enfermeiro forte, muito forte, grande, forte, aquela entidade, e eu sozinho dentro da sala do consultório com ele. Então, eu tive o cuidado de começar a conversar com a entidade. Então, eu tive que entrar na situação e negociar com a entidade. E dizer para a entidade que eu, na realidade, estava tentando aliviar, e aí a gente usa termos, né, adequados para o momento, tá certo? Então, eu tive que negociar com aquela entidade
e dizer para ela que eu estava querendo ajudar aquele corpo para que ele pudesse recebê-la de uma maneira mais confortável e tranquila, e que eu pedia licença para que ela me deixasse continuar trabalhando com ele. E fiquei conversando um pouquinho, e falou, aí eu parei, fiquei parado, e aquela entidade ficou ali um pouquinho, dali um pouquinho, sumiu. E sumiu, e aí eu pude fazê-lo sair, eu imediatamente o tirei do trânsito, mas eu tirei como? Não imediatamente. Eu fiz ele retornar, trazendo consigo uma situação de bem-estar, calma, tranquilidade, sabendo que situações inesperadas aconteceram, mas que isso não tem problema, que isso não diminuíram o resultado do nosso trabalho até aquele momento. E retirei a pessoa do transe, né? E aí, depois disso, que ele foi me contar que ele era praticante de candomblé, tá certo? E que na realidade, o problema dele era um problema de relacionamento com a namorada, mas ele não me contou isso inicialmente, que foi uma falha minha, eu devia ter perguntado isso na anamnese. Depois disso, eu nunca mais deixei de perguntar na anamnese qual a religião que a pessoa pratica, né? Que é importante. Mas tem que negociar. Eu estava preparado, porque eu já tinha aprendido isso, que a gente deveria entrar na situação e negociar com a entidade. E eu consegui negociar com a entidade. Houve uma vez que eu não consegui identificar, eu não consegui negociar. Eu estava no ônibus de viagem, voltando com meu filho, numa viagem que nós tínhamos feito a Florianópolis, numa excursão. E dentro do ônibus, uma senhora, de repente, desceu uma entidade nela, incorporou, e uma entidade agressiva começou a bater, quebrar o ônibus, jogar as coisas no chão. Saiu todo mundo de dentro do ônibus. E eu falei, caramba, vou tentar negociar com ela. E não consegui negociar, a entidade ficou agressiva comigo, como se eu quisesse fazer a cabeça daquela pessoa que ela estava incorporada. Você percebe? Então, às vezes não é fácil, mas a gente tem que estar preparado. E você veja que uma situação dessa pode acontecer na rua. Se você está acostumado, se você sabe lidar com isso, tudo bem. Se você não sabe lidar, a gente tem só que proteger para que a pessoa não se machuque ou não machuque alguém e dar um tempo, porque isso normalmente passa sozinho também, né? Sim. E eu te pergunto, Osmar, e aí esse seu paciente, esse enfermeiro, né, que estava no seu consultório, quando ele retornou do transe hipnótico, ele tinha lembrança do que tinha acontecido? Ele tem essa incorporação consciente? Não, ele soube que incorporou, mas ele não soube o que aconteceu, entendeu? Mas foi muito interessante, porque ele estava com um processo de relacionamento, a dificuldade de relacionamento, de aceitar uma namorada, que era um problema, as coisas de ciúme muito intenso, né? Mas depois disso ele melhorou muito, foi gozado, porque eu nem fiz o procedimento, eu fiz uma sessão, ele ficou com vergonha, muito envergonhado, e não retornou depois. Mas depois de uns tempos, olha que interessante, eu o encontrei num hospital. Ele, na realidade, era no hospital que eu trabalhava, ele também trabalhava lá. Eu o encontrei no hospital e conversei com ele, falei, como você está, tal. Falou, tudo bem, eu casei e tal, ou seja, o problema, o relacionamento dele melhorou, porque ele casou, né? Então, eu supus isto. Mas são situações que podem acontecer. E também nós precisamos entender que hipnose não é infalível, que, pelo contrário, ela pode... muitas coisas, muitas pessoas que procuram hipnose, é que elas já procuraram todas as outras coisas e não conseguiram. Então, nós não podemos nos iludir achando, primeiro, que vamos resolver tudo, e não nos derrotarmos se nós não conseguirmos resolver aquele problema. Com certeza, e é bem lembrado que as pessoas que nos procuram, muitas vezes, elas já procuraram tudo. Eu bem me lembro que tinha um trabalho que era feito na USP, até com o doutor Miguel, né, que é um dentista, colega nosso, e ele me convidou, eu fiquei alguns meses com ele lá na USP e no departamento de prótese, onde as pessoas tinham dores, né, por conta das disfunções temporomandibular ou por conta do bruxismo,
Então, naquele departamento da clínica, havia várias modalidades, né? Os dentistas que faziam placas, tinham os acupunturistas, tinham fisioterapeutas, tinham diversas modalidades terapêuticas, e inclusive a hipnose. Então, quando chegava para a hipnose, é porque eu tinha passado por todos ali, quer dizer, né? Não resolvi a hipnose, né? E é isso, o paciente, ele vem esperançoso para a gente, né? Porque ele está estressado. E eu me lembro, apesar do pouco tempo que eu convivi com eles lá, os pacientes, inicialmente, eles vêm numa expectativa grande, né? E muitas vezes, até por conta do acolhimento que é a hipnose, eles se entregam mais facilmente também, né? Por causa da alta expectativa e do acolhimento. E muitas vezes a gente tem um resultado bastante favorável, sim. Não vou dizer que a gente tem uma 100% de ausência de dor, não é isso, mas uma melhora muito significativa dos quadros de dor. Isso é muito importante. E só exatamente. Voltando um pouquinho, quer falar? Pode falar, né? Não, era só para lembrar que entre 10% e 100%, nós temos toda uma gama de possibilidades dentro do uso da hipnose. Então, às vezes as pessoas falam, não melhorou muito, mas melhorou quanto? 20%, 30%? Já é melhor do que nada. Então, nós precisamos dar valor a isso, porque mesmo com medicações, as coisas acontecem assim. Sim, e o acolhimento em si, até a gente poderia dizer, alguns até entenderiam como efeito placebo. Na verdade, não, é realmente uma atitude, uma ação nossa, né? É importante ressaltar isso, porque é um complemento do que está, por exemplo, ele está sob medicação, pode estar sob controle de placas, de mordida, pode estar com vários acessórios ali colocados, mas é importantíssimo também se tratar o paciente, a maneira como se tratar o paciente, né? É importante esse acolhimento, essa a característica, né, da hipnose, nós estamos fazendo o melhor para ele, né? O rapport, exatamente, o rapport. E até voltando um pouquinho, você estava falando de pacientes que a gente pode estar eventualmente incorporando na nossa sala ali, alguma coisa, situação desse tipo. É importante, sim, ter o preparo, porque nós temos na verdade, diversas situações podem ocorrer, né? E, assim, eu, particularmente falando da minha experiência, né, eu também tive uma formação aí dentro da doutrina espírita por um bom tempo, né, e o que a gente, eu digo assim, é lógico que tem situações que são mais complicadas, mas quando a gente fala de coração, com amor, sabe, é o amor, com amor, a entidade brava, ela vai dar uma sossegadinha, porque a gente está falando de coração. Quando você emite, vibra amor para aquela pessoa, não tem quem, né, não se rende a isso. Então, às vezes, é lógico que é preocupante, porque a gente está dentro de um ambiente, de uma sala, né, que a gente às vezes só está sozinho com o paciente, mas é importante, a calma, nós mesmos, né, como dentistas ou profissionais, aquela respirada funda e pensa com muito amor naquela situação. Traz isso que ajuda muito. Exatamente. Outra coisa interessante, Mônica, só para chamar atenção, que, veja bem, uma coisa é a gente fazer o acolhimento, e é muito importante o acolhimento, a psicoeducação, esse rapport, porque é deste rapport que, eventualmente, poderão ser resolvidas posteriormente outras situações, não é verdade? Você imagina que uma vez eu tive uma paciente, quer dizer, eu não tive a paciente, estava no hospital e uma paciente, um pessoal estava fazendo uma técnica de relaxamento simples com o paciente que eles faziam, né? E esse paciente teve um surto psicótico. E aí alguém falou, tá vendo? O que a gente vai fazer com uma paciente com surto psicótico? Quero ver o que é que o hipnólogo faz com surto psicótico. E eu falei, olha, eu, como hipnólogo, ou como médico, ou se eu fosse um dentista, ou mesmo um psiquiatra, com paciente tendo um surto psicótico no meu consultório,
eu não teria muito o que fazer. Nós não podemos esquecer isso. Um paciente tem um surto psicótico agressivo, por exemplo, dentro do teu consultório, o pessoal vai falar, tá vendo? Teve um surto psicótico. Esse surto poderia ser dentro de uma igreja. Esse surto poderia ser na rua se ele toma um estresse, um susto, ou uma discussão forte. Esse surto poderia, por um acaso, foi dentro de uma consulta médica, ou de hipnose, ou psicológica, em qualquer situação. E nesse surto psicótico, nem eu, como médico, teria o que fazer, porque mesmo que eu tivesse medicamentos disponíveis, eu não estaria autorizado a aplicar um sedativo muito forte dentro do meu consultório. Primeiro que ninguém tem, nem o psiquiatra tem. Então, mesmo o melhor psiquiatra do mundo, se um paciente tem um surto psicótico dentro do consultório dele, ele vai tentar contornar a situação evitando que o paciente se machuque ou que agrida alguém e, se possível, ter um telefoninho para ligar e chamar quem de fato venha para poder conter esse paciente e levar para que ele seja tratado médica e adequadamente, né? Então, é importante a gente saber que, às vezes, as pessoas falam, mas se eu tiver um surto psicótico, pode acontecer, sim, pode acontecer. E se tiver um surto psicótico, você vai ter que ter esses cuidados de controlar para que o paciente não machuque ninguém e não se machuque, e, ao mesmo tempo, você ter o teu telefoninho na hora para chamar alguém para que possa vir ajudar a conter esse paciente. Não adianta querer entrar em luta corporal com ele, é a pior coisa que pode ser feita. Que eu já vi fazer. Eu já vi fazer. A gente está finalizando, só tem uma perguntinha aqui que a Rosana quer saber de novo, qual é daquele psiquiatra que você falou no início, que fala sobre os sintomas psicossomáticos? É a Kretschmer, né? É isso que você falou? É Ernest Kretschmer. Ernest Kretschmer. O Kretschmer foi um neuropsiquiatra alemão de Tübingen, que é uma cidade na Alemanha, e na década de 30 ele delineou o que a gente chama princípio de Kretschmer, e que depois, mais tarde, alguém chamou de teoria do tritônus de Kretschmer, que ninguém sabe quem deu esse nome. Eu aprendi assim com o Dr. Joel, com o Dr. Passos, mas eu não sei quem colocou teoria do tritônus. Eu lembro que o Kretschmer coloca os princípios dele, eu tenho o pedaço do livro onde ele descreve isso, e ele coloca como princípios. Mas, de qualquer maneira, é interessante, chama-se Ernest Kretschmer, Kretschmer. Ok, muito bem. Eu acho que, então, é o que nós estamos rendendo bastante, né? Aqui já falamos sobre os nossos tópicos principais, e aqui eu não vejo mais nenhuma pergunta. Você quer fazer mais algumas considerações, Osmar? Eu quero simplesmente parabenizar você, a Marli, o Monson, pelo brilhante trabalho e pela... Eu estou com uma expectativa muito positiva disso que vocês estão fazendo. Eu acho que, principalmente dentro do viés acadêmico, científico que vocês estão fazendo, eu acho que vai ser uma alavancagem vamos dizer, uma nova ordem na odontologia, na hipnose e na odontologia em São Paulo e no Brasil, né? E principalmente hoje, com a possibilidade. Você, talvez, eu não sei quem está te assistindo, mas deve ter gente de Portugal. Eu sei que foi distribuído, que foi contatado pessoas do Panamá. Eu sei que tem pessoas do Chile que foram contatadas, da Espanha. Ou seja, provavelmente esta pandemia está fazendo com que a gente aprenda a expandir cada vez mais esta possibilidade de troca de informações de um nível muito maior do que a gente fazia quando fazia as nossas reuniões fechadinhas com aquele grupinho habitual. Parabéns para você, parabéns para todos, e eu continuo disponível, e pode estar certa que eu estarei sempre presente, escondidinho aí na tela, mas assistindo às suas reuniões.
Ah, escondidinho nada, você vai estar presente conosco, sim, Osmar. Eu que agradeço. Sim, nós temos sim, um pessoal aqui, temos a doutora Beatriz Testa, do Panamá, está conosco, é um prazer também, ela que esteve conosco naquele dia na nossa mesa redonda, está aqui de novo. Muito obrigada, doutora Beatriz. Eu quero agradecer a todos os presentes que estão conosco hoje. E eu vou contar assim com você, que afinal de contas você é o mentor desse grupo, né? Então, com certeza, nós queremos trabalhar com você. Nós estamos assim, né, dando os nossos primeiros passos, eu e a Marina, nesse sistema operacional, tivemos aí esse pequeno contratempo no início de link, essas coisas, nós estamos nos acostumando, mas em breve nós vamos estar muito melhores e com certeza nós vamos trazer você de novo aí no futuro, vamos estar convidando outros colegas, e realmente a gente quer dar esse enfoque, esse viés mais acadêmico, porque é importante, né? Veja só, hoje eu faço, né, terminando o meu mestrado é em saúde baseada em evidências, no departamento, né, de urgências médicas na Unifesp. Então, nós fazemos uma leitura baseada em evidências, né, das tomadas de decisões. E quão é importante isso, né? A gente está falando em evidências, porque eu até quero uma hora fazer uma apresentação para o grupo, porque a intenção é que a gente possa fazer discussões de artigos e falar um pouco também sobre os níveis de evidências dos artigos, para apenas para dar uma breve visão geral, né, para as pessoas entenderem, porque hoje a gente tem bastante informações, às vezes, somente do Dr. Google, né? E que fica, às vezes, assim, né? Até onde aquilo tem seriedade, não é? E a gente realmente, tentar se respaldar o máximo com evidências, né? Mesmo que as evidências ainda sejam na pirâmide de Oxford, as evidências ainda são pequenas, né? Mas que elas têm realmente alguma evidência científica, porque, ainda mais hoje, com as diversas redes sociais, a gente tem muita gente falando, muita gente querendo ensinar, muito achismo, né? Muita gente contando causos, mas como a gente tem que estar preparado academicamente e no consultório para as eventuais adversidades que podem ocorrer, é importante, sim, a gente estar, né, se preparando dentro das melhores evidências. Eu acho que aqui o pessoal está agradecendo. Mais uma vez, muito obrigada, Osmar, de coração. Obrigado a você, a todos. Você ter esse... E um beijo no coração. Prazer. Beijo no coração de todos. Muito obrigada e até a próxima, gente. Um grande abraço a todos. Até logo, tchau. Até logo, tchau, tchau. Tchau.